Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos te mostrar como fazer um currículo excepcional, altamente eficiente e bem avaliado pelos entrevistadores. Neste vídeo também, antes de começar a entrar no currículo em si, nós vamos dar uma breve introdução de como o currículo é utilizado ao longo do processo e isso vai te ajudar a fazer um currículo melhor. Meu nome é Bruno Lemos, tenho quase 20 anos de experiência, sou gestor de grandes empresas multinacionais e criei esta metodologia para ajudar a você a se recolocar muito mais rápido. Vamos lá. Um currículo bem elaborado no momento certo é melhor do que um currículo excepcional não enviado. Por que eu digo isso? Porque no momento de você fazer o seu networking é importantíssimo que o seu currículo seja enviado rapidamente e no momento certo. Porque a pessoa que estiver te ajudando, ela vai entrar em contato e vai te pedir o seu currículo. Então, neste momento, é importante que você já mande e consiga aproveitar aquele timing para que essa pessoa encaminhe para o responsável da vaga ou para o RH e assim você consegue fazer com que o seu currículo esteja na mão da pessoa certa. Se você, obviamente, puder fazer alguns ajustes rápidos, mudar palavras-chave de acordo com cada vaga, é bom, mas o seu currículo tem que atender 90% das vagas em que você se aplicar. 30% dos recrutadores afirmam que eliminam um currículo em até 10 segundos, ou seja, se a formatação não estiver muito boa, o seu currículo é eliminado. Além disso, dos que passam pelos primeiros 10 segundos, 57% dos recrutadores avaliam se vão considerar aquele currículo ou não em 29 segundos. Então, além de ter uma formatação super boa, ele também precisa estar direto, enxuto e com as experiências de forma destacada para que o recrutador consiga fazer uma avaliação se você é aderente àquela vaga ou não. Alguns podem discutir se isso é justo ou injusto, o currículo nem sempre passa o que nós somos de verdade como profissionais. É verdade, mas infelizmente é assim que o mercado funciona e você precisa estar preparado para isso. Um terceiro ponto, a maioria dos gestores não leem o CV completo. Eu faço várias entrevistas, quando monto times e normalmente por causa da correria do dia a dia, o que você faz é pegar o currículo no momento da entrevista, antes de começar, às vezes 1, 2 minutos, 5 minutos antes, para fazer uma leitura e entender a experiência e saber o que perguntar para aquela pessoa. Por isso que o seu currículo também precisa ajudar o recrutador e o entrevistador a fazer as perguntas corretas e a gente vai mostrar como você vai fazer isso neste vídeo. O que não pode faltar? Experiência profissional, formação, cargo e área pretendida, objetivo profissional, idiomas, estética e formatação e palavras-chave. Uma observação muito importante, veja que eu não coloquei o objetivo. Por que o objetivo, e isso pode ser um pouco contraditório, questionado por algumas outras pessoas, não é fundamental? Porque é subentendido que você deseja aquela vaga naquela empresa específica. Então você não precisa escrever, olha, eu gostaria de trabalhar na área de contabilidade do iFood, eu gostaria de trabalhar na área de marketing da Unilever. Você já está encaminhando, o importante é que o resto do seu currículo esteja alinhado com esse objetivo. Modelo 1. Então esse é o modelo que eu mais gosto, tá? Primeiro, nome, cidade, UF, celular e e-mail. Por que você não precisa de mais informações do que isso? Você não precisa colocar a sua idade, você não precisa colocar se você é casado, você não precisa colocar absolutamente nada disso. Se você quiser uma linha de objetivo, você pode colocar aqui. No meu caso, eu recomendo que você já passe para o resumo das suas qualificações. O que você vai colocar aqui? O que você sabe fazer muito bem? Então, planejamento financeiro, elaboração de dashboards, elaboração de apresentação de diretivas, conhecimento profundo em due diligence, ou seja, olha as palavras que eu já coloquei aqui neste exemplo. Due diligence é uma palavra super usada para quem vai estar no mercado administrativo e financeiro.
Apresentações diretivas mostra que você já fez apresentações para cargos altos. Dashboards, então você pode falar que você conhece bastante de KPIs, sabe como fazer um bom KPI. Você pode falar sobre a sua parte de gestão, ou seja, quais são as suas habilidades. Outro ponto que você pode colocar aqui também é por qual empresa ou setor você já passou. Então, se você tem muitos anos em telecom e está aplicando numa empresa de telecom, é válido você destacar aqui. Um ponto super importante é que você faça isso de maneira hiper resumida. Educação em línguas. Você pode colocar onde você fez a faculdade, pós-graduação, inglês avançado. Para pessoas que se formaram há pouco tempo ou menos experientes, eu recomendo que a educação venha já na segunda parte. Por que isso? Porque a faculdade que você fez conta muito. Já para profissionais com um pouco mais de experiência ou que tenham passado por grandes empresas com nomes fortes, eu recomendo que você passe a experiência profissional para cima. Como você vai preencher isso aqui? Nome da empresa, data de início, data fim, se você já tiver saído. Se você ainda estiver trabalhando, você coloca atual ao invés de data fim e uma descrição do cargo. Essa descrição ela também é super importante e você pode colocar quais foram as suas principais atividades e, muito importante, os resultados. Então, um exemplo aqui, aumento de 2% das vendas do portfólio X. Então, se você trabalhava cuidando de um portfólio como gerente de produto, você pode falar um pouco quais foram os resultados dos seus grandes trabalhos e dos seus grandes projetos. Outro exemplo, suporte na estruturação de novo canal de vendas. Se você está na área de novo canal, você precisa falar qual foi esse novo canal, se foi um canal direto, indireto. Aqui você precisa explicar e dar uma ideia para o entrevistador de qual é a sua capacidade, qual é a complexidade dos trabalhos que você já fez. E aí você repete isso sucessivas vezes. Se você tiver muitas experiências, tente enxugar um pouco para o seu currículo caber dentro de uma única folha. Isso é super importante, porque como nós acabamos de ver, o entrevistador ele descarta o currículo rapidamente. Então a chance dele não ver o que está na segunda página também é muito alta. E no final você pode colocar informações adicionais. Se você quiser colocar casado, exemplo, você poderia colocar aqui, mas eu não recomendo, ok? Então, vamos fazer um breve resumo, tome nota. Objetivo, algumas pessoas sugerem colocar o objetivo no topo do CV. Na metodologia Meu Sim Chegou, nós sugerimos não adicionar. Educação em línguas consolidadas para simplificar o seu CV. E pode ser interessante colocar no início, se houver um curso relevante ou mais de uma língua. Experiência, de forma super resumida, quais foram seus entregáveis relevantes, o que te dá orgulho de dizer que você fez e qual foi o impacto que você causou na organização. E informações adicionais. Serviços comunitários são muito bem vistos, trabalhos paralelos como escritor, professor, enfim, é um ótimo lugar para você fazer esse destaque. Agora vamos dar exemplos de como você deve preencher o seu CV. Então, primeiramente, analista de planejamento com conhecimento profundo no mercado de telecom, atuação junto à diretoria preparando relatórios e acompanhando o resultado da empresa. Dedicado e extremamente qualitativo, também atuou em projetos estratégicos de redução de churn e melhoria de NPV. Olha só que interessante, algumas palavras-chave e algumas siglas. Então, churn, telecom, NPV, ou seja, aqui essa introdução está super conectada, porque quem trabalha com planejamento estratégico normalmente acompanha indicadores de NPV, que é uma métrica financeira, também acompanha indicadores de churn, que é perda de clientes, ou seja, o recrutador vai bater o olho nessas poucas linhas e vai saber que você conhece daquele conteúdo que vai ser necessário na vaga. Depois, de analista júnior a coordenador, com 2 promoções ao longo de 3 anos, com atuações nas áreas de Revenue Management e estratégia comercial. Outro exemplo bastante bacana, você pode fazer de forma super resumida
quais foram as suas promoções e como você cresceu na carreira. Principalmente se você tiver pouco tempo de mercado, entre 4 e 5 anos, e você tiver tido esse tipo de destaque, você pode colocar aqui. Isso também o recrutador vai conseguir avaliar na parte abaixo quando ele ver as posições pelas quais você passou dentro da empresa. Então esse é um ponto importante para você destacar quais foram os cargos e quais foram as descrições. Se você já tem muita experiência, aí você não vai colocar todo esse detalhamento. Você vai colocar qual foi a sua última posição e os principais entregáveis naquela última posição. Principalmente se você ficou 8 anos dentro de uma empresa ou se você já tem 10 anos de experiência no mercado. Um terceiro exemplo, gestão do portfólio X, então aí você destaca o que você já gerenciou, o que você já coordenou, com o aumento da participação no mix de produtos de 2 para 4%. Importante ser extremamente relacionado às suas ações. Então, se você colocar um exemplo do que você fez, de um projeto que você liderava ou atuava como peça fundamental, isso também é muito bacana, porque provavelmente o gestor e o entrevistador vai ler e vai te perguntar sobre esse ponto específico. E aí você já vai ter um ótimo exemplo para falar durante a sua entrevista com mais detalhes. Últimos exemplos: bacharelado em administração na Unip. Se estiver cursando, adicionar apenas cursando no lugar do título, bacharelado, e aí você pode colocar a data prevista de conclusão. Isso é extremamente importante, porque dependendo da vaga para estágio, o entrevistador ele quer saber quando você se forma, porque ele vai colocar isso dentro do orçamento dele para saber que em determinado momento, se você for continuar, ele vai te contratar. E se ele souber, por exemplo, que no final deste ano ele não consegue fazer a contratação, ele precisa pegar uma pessoa que se forme no ano seguinte. Por fim, redator da revista XYZ, professor voluntário de inglês na Associação ABC em Diadema desde 2016. O que não fazer? Sobre mim, esse é um currículo real que eu recebi de um amigo, e ele colocou os pontos positivos e os pontos negativos. Então, excelente capacidade de relacionamento, gosto de aprender com novas coisas sempre, curiosidade, don't repeat yourself sempre estou me reinventando na carreira, gosto de entender os fundamentos das tecnologias. Pontos negativos: sem experiência prática em inglês, na falta de pressão ou desafios, às vezes tendo a procrastinar, não terminei a graduação até hoje. Ou seja, primeiro, formatação já não passa na maioria dos processos seletivos, a não ser de pequenas empresas, mas esse currículo não estava bom. Segundo, os pontos mencionados aqui também precisam ser escritos de uma outra forma. Então, vamos pegar alguns casos. Sem experiência prática em inglês. Se você não fala outra língua, não escreva nada. Você não precisa ter um bloco de idiomas, ok? Na falta de pressão ou desafios, às vezes tendo a procrastinar. A ideia pode ser sido positiva, mas passa uma impressão muito ruim para quem está lendo, porque passa falta de comprometimento. E se você gosta de desafios, se você gosta de trabalhar sob pressão, você fala isso na entrevista. Não terminei a graduação até hoje. Então, como você vai escrever isso? Cursando administração na Unip, ok? A forma que você escreve as coisas faz toda a diferença para quem está lendo. Isso você precisa considerar. Você precisa ter na cabeça o ponto de vista de quem está do outro lado. Sem o mínimo de tato artístico. Nada disso deve ser escrito no CV. Se você não é bom em design, não diga qual parte você não é bom. Diga qual parte você é muito bom. Então, diga se você gosta da parte de infraestrutura. Diga se você gosta da parte mais técnica. Na entrevista, se te perguntarem, você comenta alguma coisa e você pode falar. Mas o que é importante? Você está se vendendo. Então aqui você nunca vai mentir. O recrutador vai fazer perguntas sobre o que você não é tão bom, o que você precisa melhorar, e aí você vai ter a oportunidade de falar sobre isso, mas você não precisa colocar isso no seu currículo. O que não fazer?
Em uma vaga de planejamento é necessário saber resumir dados e transformá-los em informação. Então, um candidato, por exemplo, que já não consegue sintetizar as suas habilidades no seu currículo, também não vai conseguir sintetizar esses dados no trabalho. Olha este exemplo. Também é um caso real, ok? Onde tem página 1, página 2, página 3, página 4. Mesmo se o recrutador tivesse olhado, ele não ia ler absolutamente nada a partir da página 2. Mas esse currículo, ele teve 6 páginas. E que é importante, a pessoa que fez esse currículo, ela quis passar todo o conhecimento dela, mas não é no currículo. O currículo é um documento profissional. E dessa forma, ele precisa ser altamente revisado, altamente direto, com informações assertivas e diretas. Outro exemplo do que eu também não recomendo fazer. É bastante comum hoje em dia você entrar em alguns sites que te dão essas opções, talvez um pouco com design um pouco diferenciado. Por que eu não recomendo? Novamente, o currículo é um documento profissional e você precisa fazer com que a leitura seja muito suave e muito direta. Se você trabalhar numa área um pouco mais criativa, uma área de design, aí sim acho bastante bacana, mas no geral, para quem trabalha em áreas administrativas, jurídicas, financeiras e de engenharia, é melhor você ter um currículo num modelo um pouco mais tradicional. Então aqui a pessoa já ocupou uma parte do currículo com mapa, onde ela de alguma forma também chama a atenção para o design, mas ela fala menos sobre as experiências dela. Sobre mim também fica super enxuto. A foto não precisa, esse é um ponto importantíssimo. Muita gente coloca foto, só coloca a foto se for solicitado na descrição da vaga, ok? E aí aqui a linha do tempo. Essa linha do tempo eu até gostei, achei bastante bacana, mas fica pouco espaço para você falar quais foram os seus principais entregáveis, os seus principais resultados, que foram os pontos que a gente comentou ali na frente. E no final, as competências, né, as habilidades. Aqui, novamente, não é recomendado que você fale, olha, eu sou extremamente dedicado, ou eu sou uma pessoa muito confiável. Você vai falar isso na entrevista com exemplos do que seus ex-chefes falaram, do que seus ex-colegas de trabalho falaram, mas você não precisa colocar isso aqui também. E passatempos é uma informação que não é relevante, a não ser que você, por exemplo, seja um atleta ou tenha sido um atleta. Aí pode ser bacana, mas você coloca naquele último ponto do CV, onde você fala outras informações. E por que no caso de um atleta, ou se você tiver um hobby que você faz de maneira bastante constante, por exemplo, se você gosta de andar de bicicleta grandes quilometragens, ou se você faz provas de maratona, porque isso mostra muito daí o seu comprometimento, a sua dedicação, sem você ter que escrever. Isso já é entendido por quem está lendo esse currículo. E o seu melhor CV para terminar. Antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, peça mais informações que eu vou responder e se precisar eu faço um vídeo específico, pois eu desejo que todo este material chegue para milhares de pessoas e ajudem os profissionais a encontrarem grandes oportunidades de trabalho onde eles possam desenvolver a sua carreira. E finalizando aqui, LinkedIn e Network. Por que o LinkedIn é tão importante? Aqui no canal nós temos vários vídeos sobre o LinkedIn e ele é extremamente importante, pois hoje a maior parte dos entrevistadores buscam um perfil nessa plataforma e networking também faz parte do seu currículo, no sentido de que as pessoas que te conhecem são as que vão te falar bem sobre você, encaminhar o seu currículo, e quando essa pessoa encaminhar o currículo, ela vai falar, olha, eu confio ou não naquela pessoa. Essa simples frase vale mais do que 1000 palavras escritas ao longo do CV propriamente dito. Então, finalizando aqui, regras para o sucesso. Se acostume com a rejeição, mantenha o seu sonho vivo. O processo de recolocação e transição de carreira não é fácil. A gente sabe que existe muita ansiedade, você precisa se manter de forma muito firme. Mantenha uma ótima reputação
por todos os lugares em que você trabalhar. Tenha paixão e trabalhe duro. Cliente em primeiro lugar sempre e foque na cultura. Essas foram 6 dicas do Jack Ma, fundador do Alibaba, uma das maiores empresas do mundo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e consigam fazer um currículo nota 10 e altamente eficiente. Um grande abraço.